Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui juntas para estudar o nosso livro, Mulheres Aconselhando Mulheres. Mais um tema que fala muito aos nossos corações, né? Hoje a gente vai falar sobre a Síndrome da Mãe Perfeita. E eu confesso para vocês que quando eu li o título do capítulo, né, eu falei assim, esse capítulo aí não vai me bater muito não, porque eu acho que eu sou muito desencanada assim, com essas questões de maternidade. Marcela, a gente estava conversando sobre isso antes da gente começar a nossa reunião, e eu realmente sou. Mas aí a gente começa a ler o livro, começa a ver que nem tudo que a gente acha da gente mesmo, da gente mesma, né, tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmas condiz com a realidade. Então eu apanhei um pouquinho assim desse livro. Eu acho que todo mundo tem alguma característica da síndrome da mãe perfeita. E, sem dúvida, a gente precisa se aperfeiçoar, se avaliar para que a gente possa exercer a maternidade para a glória de Deus, né? E é isso que a gente vai ver hoje. E a autora, a Connie Larson, ela começa contando a história, né, de que ela estava num auditório com mais de 100 mães e todas elas começaram a falar sobre características que elas achavam que a mãe perfeita teria, né? Tinha que ter. Aí saiu muita coisa, né? Uma mãe perfeita só pode ter filhos educados, ela nunca fica nervosa, ela não grita com os filhos, é amável, disciplina com suavidade, criativa, calma, ela faz aquelas brincadeiras, né, que todo filho ama, ela educa, ela faz o homeschooling com o filho. Enfim, ela é uma mãe que não existe, né? Ela é uma mãe que é um mito, na verdade. É uma imagem muito, muito exagerada do que a maternidade e daquilo que a gente consegue ser, e isso é impossível. Definitivamente, ser uma mãe perfeita é impossível, né? E ela fala aqui, na página 267, que a imagem que temos da mãe perfeita ela é exagerada e não existe nenhuma mulher assim. Então, a gente precisa começar a olhar para nossa vontade de ser perfeita com um pouco de desconfiança, porque essa imagem, essa aspiração, nós nunca vamos conseguir alcançar, né? E aí, a imagem da mãe perfeita, ela já segue já para a página 268, ela varia muito de cultura para cultura, ela varia de história de vida para história de vida, ela a gente consegue pegar várias pequenas cobranças do que seria uma mãe perfeita, né, para nossas vidas, nos nossos ciclos sociais, na igreja, no nosso trabalho. E isso que a gente vai vivendo no nosso dia a dia acaba alimentando essa ideia de que a gente precisa ser uma mãe perfeita, né? Eu acho que a gente vive dias que a mulher ela é muito cobrada. Eu acho que nós sempre fomos cobradas, mas eu acho que hoje, na sociedade que nós temos, que colocou a mulher, né, depois do movimento feminista, que colocou a mulher como centro, né, e a gente acabou sendo muito cobrada, porque nós temos que ser boas mães, boas profissionais, boas esposas, nós temos que ser magras, eu não posso ter celulite, eu não posso não fazer o almoço e o jantar super saudável para os meus filhos. Se eu der um açúcar para o meu filho, eu sou a pior mãe do mundo. E são coisas que vão sobrecarregando a gente, porque é impossível. Eu lembro, assim, vou contar uma experiência pessoal que, quando a Sarinha nasceu, né, ela foi crescendo normal, desenvolvendo, e chegou um momento assim que eu já não tinha mais criatividade para fazer brincadeira, para montar quebra-cabeça, para ficar apertando bonequinho. Eu falei, gente, eu vou dar o celular para essa menina ver um desenho, ver um negocinho, porque eu não tô mais assim, não tenho mais capacidade para entretê-la. E aí dei o celular, ela viu os desenhos educativos, claro, tudo com aquilo, tudo que eu escolhi, ela viu. Mas eu fiquei me sentindo uma péssima mãe, eu fiquei me sentindo a pior criatura do mundo. Falei, gente, a minha filha não tem nem um ano e ela já está vendo tela. E que espécie de mãe eu sou, que não consegue ficar com a filha, que não consegue entreter, que não consegue fazer com que ela tenha momentos bons comigo ou com o livro. E aí eu fiquei muito triste, aí eu
fui orando e o Senhor falou ao meu coração que eu não me preocupasse, porque isso não ia ser a tônica da criação dela, né? E que o que eu mais tinha que me preocupar é de fazer o melhor para a glória dele e que eventualmente eu ia falhar. E nesses momentos eu tinha que olhar para ele e ver que é ele mesmo que eu tenho que, é nos pés dele mesmo que eu tenho que chorar todas as minhas falhas, né? Todas as minhas deficiências, porque eu nunca ia conseguir ser perfeito. E vida que segue. E a gente também tem que pensar que hoje as crianças fazem parte desse contexto, né? Então, nós temos que limitar, nós temos que controlar o acesso, mas nós não podemos tirar, quer dizer, é a minha opinião, né? A gente não tem como tirar totalmente a criança da tecnologia, porque isso faz parte da geração deles, né? E aí a gente vai vendo que todas essas coisas nos sobrecarregam muito mesmo. Aí ela bota aqui na página 268, eu grifei aqui que eu achei interessante que ela falou. A síndrome da mãe perfeita é a força motriz para cumprir as expectativas que preenchem a sua imagem de mãe perfeita. É a compulsão para fazer as coisas que os outros esperam de tal maneira que você pareça ser a mãe perfeita aos olhos deles. É permitir que o mito da mãe perfeita domine e determine os seus pensamentos, ações e palavras. Então, pelo que eu entendo assim, disso que ela escreveu, no final das contas, essa síndrome da mãe perfeita, essa vontade de estar acima de todo e qualquer elogio, né, de toda e qualquer expectativa, nada mais é do que um temor dos homens, né? Você está o tempo todo preocupado em ser algo que talvez você não consiga ser nunca, pensando no que os outros vão falar, pensando na aprovação dos outros, pensando naquilo que as pessoas vão ver nos seus filhos. E isso realmente traz um peso para a nossa vida muito grande. Não à toa que muitas mães se sentem extremamente sobrecarregadas e desenvolvem uma série de transtornos, além da síndrome da mãe perfeita, né? Por conta da pressão que, às vezes, elas se autoimpõem. E aí, a gente chega à conclusão, né? A gente se pergunta, né? Mas o que tem de errado, né? Ela aqui no finalzinho da página 268, ela se faz essa pergunta, mas o que tem de errado em tentar ser perfeita, né? Aí ela faz várias perguntas. Tem alguma coisa errada em querer ser perfeita? Não é desejo de Deus para nós? Ele não quer que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, conforme o texto de Tiago 1,4? Nós não somos responsáveis por treinar nossos filhos todo o possível para que eles tenham todas as oportunidades de serem bem-sucedidos? Não devemos incentivá-los para que eles se superem? Existe algo errado com essas expectativas altas? E aí ela fala que as perguntas são ótimas, né? Mas todas essas perguntas, todas essas dúvidas, elas têm que ser respondidas da perspectiva de Deus, né? Nós somos cristãs. Então, nada do que a gente quer pode ser somente o que a gente quer. A gente precisa submeter todas essas perguntas e todas as nossas vontades, todas as nossas motivações diante de Deus, para que Ele e a palavra de Deus, claro que é o que nos orienta, vai nos dizer a respeito daquilo que a gente está almejando, se isso realmente provém de Deus, né? E aí ela coloca aqui, ela segue na página 269, falando de algumas características de quem tem, né, das mães que demonstram ter a síndrome da mãe perfeita, né? Ela fala que as mães que têm a síndrome da mãe perfeita, elas são muito comprometidas e ocupadas. Elas querem fazer tudo, elas não querem perder nenhuma oportunidade, elas querem que os filhos dela participem de todas as aulas, que eles tenham todas as instruções, que ele fale inglês, português, francês, alemão, que faça judô, balé, que leia a Bíblia de cor e salteado. E o que acontece com uma mãe que quer tudo isso para o filho, além do tempo que ela tem que ter para levar o filho para tudo isso, todas as atividades, ela vai certamente se sentir sobrecarregada e pressionada, porque são muitas atividades, são muitas demandas
que hoje em dia a gente não consegue dar conta de todas com êxito em todas, né? Sempre que a gente está sobrecarregado, alguma das coisas, alguma das atividades que a gente tem, elas vão ficar, elas vão ser feitas de uma maneira não excelente, porque não tem como você fazer tudo de forma perfeita. Outra característica que ela coloca são padrões não realistas ou extremamente altos para si e para os seus filhos. Essa mãe costuma fundamentar os valores e o sucesso no desempenho, no seu próprio desempenho, no desempenho dos seus filhos. E por conta disso, por conta dessa cobrança muito alta que ela tem sobre si e sobre os filhos, ela acaba ficando muito irada, porque dificilmente as pessoas fazem tudo do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer e tudo encaixadinho do jeito que a gente imaginou, principalmente quando a gente tem altas expectativas. Então essa mãe ela vai se sentir muito irada, ela vai sofrer com essa ira, e isso vai trazer, além do sofrimento psíquico, né, no sentido de emocional, isso vai trazer uma série de consequências, porque quando você está irada, você normalmente descarrega em alguém, normalmente é na sua família, normalmente são nas pessoas mais próximas. E aí o pecado chama outro pecado, como a gente sabe que é o que as escrituras trazem para a gente. Outra característica que ela fala é que raramente as mães se sentem felizes e satisfeitas, porque os alvos que elas almejam são impossíveis, são muito difíceis e elas sentem que nunca conseguem fazer o suficiente. É como se você estivesse ali enxugando um gelo. Você nunca está fazendo o suficiente porque você estabeleceu altos padrões, você não se sente feliz, você, além disso, vai estar irada, você vai estar sobrecarregada. Tá vendo que cada item, cada característica que ela vai colocando é como se fosse somando uma série de pecados, né? Todo o desequilíbrio que a síndrome da mãe perfeita traz só vai acumulando pecado. A mãe que tem a síndrome da mãe perfeita, ela também é motivada pela pressão dos outros e ela se sente na obrigação de fazer aquilo que os outros querem. E frequentemente ela toma decisões baseadas nisso, na vontade dos outros. Então, imagina como deve ser o sofrimento de uma pessoa que tem essa característica de estar o tempo todo preocupado se as outras pessoas vão achar que aquilo que ela está fazendo é correto, se aquilo que o filho dela está fazendo é correto, ou se é desejável, ou se está no mesmo nível que as outras crianças, porque está o tempo todo olhando para o outro. O próximo item até que ela coloca, já emendando nesse, desejo de agradar a todos. Almeja um lar sem conflitos. Não tem como você viver em um lar sem conflitos. É impossível. Bota duas pessoas num quarto, vai ter conflito, porque são pessoas diferentes. Então, o desejo de agradar a todos também é algo que traz muito sofrimento, porque essa pessoa que quer agradar a todos, inevitavelmente, ela vai ceder demais. E a pessoa que só cede também vive muito infeliz, porque não tem, como num relacionamento, você só ceder. Você nunca vai ter um momento onde as suas ideias, onde os seus sentimentos eles vão ser respeitados, porque talvez um sentimento, uma ideia, uma vontade sua traga um conflito e como você quer agradar o tempo todo, você nunca se impõe. Isso vai trazer muita frustração. Na página 270, ela fala também de avaliar-se e aos filhos por meio de comparações. E como isso machuca, né, gente? É muito difícil você conhecer alguém e você não se perceber em algum momento comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, né? Você comparando seus filhos, comparando o desempenho, o desenvolvimento, em alguma medida com o filho dos outros. E isso pode trazer um sentimento de fracasso e de inadequação, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm potencialidades diferentes, as pessoas têm histórias de vidas diferentes, têm condições financeiras diferentes. Então, se você for ficar olhando para a vida do outro, achando que você tem que ser igual,
que você tem que ter as mesmas condições, que seu filho tem que ser tão bom em inglês quanto é o filho da sua amiga, que seu filho tem que ser tão bom na ginástica rítmica quanto é a filha. Gente, isso é devastador. Isso causa na criança, porque a gente acaba passando isso causa na criança uma série de problemas emocionais, porque quando você se compara com os outros, dificilmente você se põe acima. E aí a criança vai acabar sentindo essa comparação e pode criar até um complexo de inferioridade, né? E essa pessoa que as mães, né, no caso, elas acabam sofrendo muito, de forma geral, com ira, com ansiedade, com depressão, com cansaço excessivo, né, com a fadiga. E eu acrescento que as mães sofrem muito com solidão. Se nós mães que não temos, né, vou colocar assim, a síndrome da mãe perfeita, ou não deveríamos ter, mas a gente já sofre em algum momento com isso, imagine quem realmente passa por essa situação, que realmente tem essas cobranças todas, essas características. Claro que as pessoas não vão ter todas as características ao mesmo tempo, né? A mãe que tem essa síndrome, ela não vai ter todas as características, mas uma característica dessa já é um sofrimento muito grande. Então, ela inevitavelmente vai sofrer algum transtorno emocional por conta desses fatores, a cobrança excessiva, a sobrecarga, a comparação, né? Os altos níveis, como a gente falou. E a gente pode pensar que a gente nunca vai passar por isso, né? Que a gente nunca, não, jamais eu vou ser extremamente preocupada a ponto de nunca vou viver só pensando no que os outros vão falar, eu nunca vou me sobrecarregar. Mas essas coisas, irmãs, elas começam a invadir a nossa vida de uma forma muito sorrateira, sabe? Ninguém começa pensando assim conscientemente, eu vou ser uma pessoa que se preocupa sobremaneira com o que as pessoas falam. Não, eu vou ser uma pessoa, vou ser uma mãe que quer fazer tudo, 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 de todas as formas. Eu quero preencher todos os espaços do dia do meu filho com atividades, porque ele precisa ser bom, ele precisa ser bem-sucedido, ele precisa crescer profissionalmente, ele precisa se desenvolver, ele precisa ter saúde, eu vou dar todas as vitaminas, Ninguém começa o dia pensando assim, essas coisas vão acontecendo aos poucos, né? E a gente precisa ter muito cuidado para a gente mesmo não cair nessa armadilha, né? Que é a síndrome da mãe perfeita. E aí, na página 272, ela traz para a gente um caminho para sair dessas armadilhas, né? Um caminho para que a gente não passe por esses problemas, um caminho para que a gente realmente não desenvolva essas características e dessa maneira não sofra todas as consequências, né, de ter esses problemas. A primeira coisa que ela fala, primeira forma da gente se livrar das armadilhas é tendo um relacionamento com Jesus, entendendo que Jesus é o centro da nossa vida, que ele veio para nos salvar, para nos libertar do jugo e do poder do pecado. Então, se em algum momento a gente se a gente identificou alguma característica dessas que eu falei, né, dessas, na verdade, que o livro traz para a gente, nós precisamos nos arrepender, nos colocar diante do Senhor e entender definitivamente que o Senhor Jesus nos libertou não só da perdição eterna, ele nos livrou do poder do pecado. Então, nós somos sim capazes de mudar as nossas atitudes, de mudar as nossas motivações, porque o Senhor Jesus na cruz garantiu que nós não estaríamos mais presas ao poder do pecado. Então, o primeiro caminho que ela coloca para a gente é esse. Aí você pode dizer, mas eu sou crente, eu sou realmente crente, eu creio em Jesus, eu sei disso, e
eu mesmo assim não consigo, eu entrego para ele, eu estou aqui, mas eu sofro muito porque eu identifico essas características, eu sou uma mãe sobrecarregada, eu tenho muita coisa para fazer, eu realmente me preocupo sobremaneira, eu tenho sim uma preocupação com aquilo que os outros acham, que os outros pensam, eu quero agradar todo mundo, mas eu amo Jesus, eu quero estar com ele, eu quero me livrar de tudo isso. E aí a gente precisa colocar diante as cartas na mesa, né? Como que está a nossa vida espiritual? Como que estão nossas doutrinas espirituais, né? Como é que como é que está a nossa rotina espiritual? Você está lendo a palavra? Você está orando? Você está congregando? Isso é muito importante. Então, nós vamos conseguir vencer tendo uma relação com o Senhor, nós vamos conseguir vencer, mesmo crendo no Senhor, às vezes nós vamos cair, mas nós vamos nos levantar, porque nós temos as armas que o Senhor nos deu para lutar, nós vamos ter a certeza de que a nossa vida vai estar alicerçada no Senhor Jesus, para o momento em que a tempestade vier, no momento em que nós estivermos no momento de extrema dificuldade, é que nós vamos ver se os nossos alicerces eles estão realmente na rocha, né? Se a gente não está construindo a nossa casa na rocha, nós tendemos a ruir quando a dificuldade vem. E ruir, irmãs, não é só desviar, não, que a gente acha que o desviado que falhou, né? Às vezes, nós mesmos sendo crentes, temos atitudes que não são atitudes que condizem com as escrituras. Às vezes, a gente se preocupa sobremaneira quando nós deveríamos confiar. Às vezes, a gente quer passar à frente de Jesus, o tempo de Deus, o tempo que Ele determinou para que as coisas acontecessem, porque a gente tem uma ansiedade, a gente tem um querer tão grande que a gente não espera no Senhor. Claro que nada acontece sem que o Senhor permita, mas às vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam, inclusive de ruins, para que a gente entenda que o tempo dele não era aquele. E como mães, a gente precisa aprender esse tempo, senão a gente vai, além de frustrar a nós mesmas, frustrar os nossos filhos, porque a gente acaba passando para eles essa ansiedade, esse medo, essa preocupação excessiva. Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado com isso, porque quando nós nos comportamos de maneira inadequada, não é só a nossa vida que é impactada pelo nosso erro, né? Nosso marido, nossos filhos sentem diretamente, então nós precisamos ter muito cuidado. E a gente precisa observar se a gente tem realmente negligenciado as nossas disciplinas espirituais para que a gente possa pedir ajuda. Então, se você em algum momento está se sentindo fraca, se você está sentindo que não está com força para lutar sozinha, peça a orientação do Senhor, porque a sabedoria é algo que o Senhor sempre dá para nós. Se nós pedirmos com o coração, com a motivação correta, o Senhor vai nos dar a sabedoria, vai nos dar o discernimento. E sabendo que nós estamos juntas, né? Nós estamos aqui no corpo de Cristo para poder ajudar umas às outras, né? Na página 273, eu grifei uma coisa que eu achei interessante. Se você não fizer questão de se aproximar de Deus e não se certificar de ter uma conexão próxima a Ele, então você ficará à deriva. Quando você se distancia de Deus, descobrirá que seu espírito independente deseja tomar o comando. E aí é que mora o perigo. Se nós queremos ter uma vida independente de Deus, minhas irmãs, a gente não vai conseguir nada nessa vida, porque nós sabemos que todo sucesso sem Cristo é fracasso, né? Então, nós precisamos realmente perceber como que está a nossa vida, como ela falou, certificar se a gente está realmente com uma conexão próxima com o Senhor, para que a gente não fique à deriva, para que a gente não fique solto nesse mundo. E dessa forma, a gente acaba prejudicando a nós mesmas e a nossa família, né? E a gente pode perguntar, um problema comum para as mães que têm a síndrome da mãe perfeita é que a maioria de nós tenta viver de modo independente, até que a nossa força acaba.
Porque quando a gente tenta lutar com a força do nosso braço, nós temos 1 milhão de exemplos desse na Bíblia, as coisas não dão certo. A gente não consegue chegar no nosso objetivo, a gente não consegue, principalmente, cumprir a vontade de Deus. Então, a gente pode pensar que o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós e que conhece a gente como ninguém mais conhece, ele tem um convite para nós, né? Ele tem um convite para que nós vivamos uma vida com ele, para que ele lute as nossas batalhas, né? E Jesus quer isso, que a gente se una a ele. Jesus quer ter uma relação próxima conosco. Ele quer realmente fazer parte da nossa vida integralmente. Ele quer que nós estejamos realmente unidas. Parece simples numa primeira olhada, né? Você fala assim, mas é simples, eu já estou com Jesus. Mas não é, porque abrir mão do controle de nossas vidas é entregar verdadeiramente nas mãos dele o cabo da nau, né? E não é fácil, irmãs. Vamos falar a verdade, vamos ser honestas. Não é fácil você não querer ter controle sobre a sua vida. Não é fácil você não querer calcular meticulosamente cada passo que você e a sua família vão dar, porque às vezes é isso que a gente quer. Hoje eu vou acordar, aí eu vou acordar às 6h30, às 6h35 eu já vou estar na cozinha fazendo café, às 7 horas eu já vou estar saindo de casa, aí eu vou fazer isso. Gente, tudo bem que a gente tem que se organizar, não estou dizendo que a gente tem que viver conforme aquela música, né? Deixa a vida me levar, não é essa a proposta. Mas nós precisamos nos organizar sempre pensando naquilo que o Senhor nos deixou como vontade. E a gente só vai saber a vontade do Senhor se a gente ler a palavra de Deus, e aí a gente vai aprender a, a seguir aquilo que Ele espera de nós, né? Então, a gente não pode desistir de lutar para estar unida com o Senhor, mas a gente precisa desistir de lutar por ser um espírito independente, porque nós não temos capacidade de viver uma vida independente de Cristo, porque isso vai trazer para nós infelicidade, isso vai trazer para nós uma série de outros problemas que quem conhece o Senhor Jesus jamais vai querer viver uma vida à parte dele, né? Então, mesmo você seguindo o Senhor Jesus, mesmo você sendo crente, às vezes você pode ter dificuldade de deixar o controle nas mãos do Senhor. E essa é uma característica fundamental para você não cair naquela armadilha que ela falou. A gente precisa realmente entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E ela segue aqui na página 274 dizendo que Deus tem boas novas para aquelas mães que estão desanimadas, né? Para aquelas mães que estão se sentindo sobrecarregadas, que estão sentindo o peso da maternidade, né? Para aquelas mães que tentam dar o melhor para os seus filhos, mas nunca se sentem felizes, né? Como nós já vimos agora. Para todas essas mães, para todas as pessoas, existe a boa notícia do Evangelho, que Deus está conosco. Deus está conosco, Deus faz questão de ter uma relação conosco para que a gente possa viver uma vida em comunhão, não só com Ele, mas com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Ele garante isso na cruz, que Ele está conosco. Ele é um Deus presente, Ele conhece o processo de mudança. Ele fala aqui na página 275, a autora fala, né? Que Deus conhece bem o processo de mudança. E ele cita o texto de Filipenses 1:6, né? Que está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. Mesmo não havendo algo do tipo mãe ou filho perfeito aqui na terra, no momento em que recebemos Jesus e cremos nele como Salvador e Senhor, o processo de nos fazer mais parecidos com o Filho já começou. Então, no momento que nós cremos no Senhor Jesus,
o processo de mudança na nossa alma, o processo de santificação começa e ele vai se estender durante toda a vida. E a maternidade é uma oportunidade ímpar de nós desenvolvermos o caráter de Cristo em nós, né? O caráter de Cristo que é obediente, que é paciente, que é manso, que é longânimo. Então, nós precisamos desenvolver isso na nossa maternidade, para que a gente possa realmente ter uma vida tranquila e em paz. E ele fala que Deus nos dá condições de exercer a maternidade pela glória de Deus. E como que ele faz isso? Ele nos deu a Bíblia como nosso manual de instruções para viver. Assim, volte-se para a palavra de Deus e veja o que ele diz. Ele também nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a manter-se no caminho do Senhor, nos capacita a entender aquilo que nós estamos fazendo de errado, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nos dá a capacidade de perceber o nosso pecado e de lutar contra ele, de resistir. Então, nós precisamos ter em mente isso, que a palavra de Deus foi dada para nós como manual, que o Espírito Santo nos capacita e o corpo de Cristo, que é a igreja, nos dá o suporte necessário para que nós possamos exercer não só a nossa maternidade, mas toda a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Nós, dentro do corpo de Cristo, podemos nos aconselhar mutuamente, nós podemos nos ajudar, né? Como a Leuzita falou para a Luciana, se ela precisar de alguma coisa, estamos aí, estamos mesmo. A gente pode não estar o tempo todo junto, o tempo todo se ligando, mas quando a gente tem uma necessidade, a gente percebe o amor, a gente percebe o carinho das irmãs. Eu passei por isso e percebi o amor, o cuidado das irmãs do corpo de Cristo, e isso foi fundamental. E para vencer esses pecados que a síndrome da mãe perfeita acabam trazendo para a nossa vida, nós precisamos muito congregar, porque é na igreja, no congregar, que nós somos, pedra com pedra. Então a gente vai o quê? Se polindo, mesmo que haja conflitos, mesmo que haja desavenças, mesmo que em algum momento a gente se estranhe, mas a gente se ama, e quem se ama vai atritar até parar de atritar, até as pedras ficarem perfeitas. Então é assim que a gente tem que pensar, que Deus nos deu a palavra, o Espírito Santo e o corpo de Cristo para estarmos unidos e fazer tudo para a honra e glória dele. E as mudanças, elas nem sempre são fáceis, né? Elas requerem que a gente faça um exame interior que seja realmente eficaz, que a gente se pergunte realmente aquilo que nós temos feito e que desagrada ao Senhor, né? A gente precisa se colocar diante do Senhor e se derramar, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai sair daquele ciclo de pecado que às vezes a gente entra. Então, a gente precisa, na página 276, ela fala aqui, tarefas para sondar o coração. Aí ela dá várias, fala para a gente pegar uma folha de caderno, eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso é uma coisa muito pessoal, no livro tem isso, né? Esses 3 passos que ela dá aqui, mas algumas perguntas que ela fala que a gente precisa se fazer para identificar se a gente tem alguma das características da síndrome da mãe perfeita a quem estou tentando agradar? Minha mãe, meus amigos, Deus, a mim mesma, a meus filhos, ou aí ela bota uma reticências. Estou tentando impressionar outras pessoas ou obter a admiração delas? Estou fazendo isso porque todas as pessoas fazem? Estou tentando obter o amor ou a aprovação de Deus? Acho que não preciso de Deus e que sou capaz de viver sem Ele? A gente pensa que tudo isso que a gente vai responder é sempre a resposta certa, né? Mas nem sempre. A gente precisa verdadeiramente se questionar
essas são perguntas básicas, né? São perguntas, são poucas perguntas, mas eu tenho certeza que cada uma sabe aquilo que tem feito de exagerado, né? Que tem feito, que tem desequilibrado em alguma área, porque todas nós temos, né? Não existe a mãe que não é em algum ponto desequilibrada, porque a gente sempre vai tender em algum momento para algum lado. Então a gente precisa realmente se perguntar, né? E aqui ele fala, né, na 277, uma das principais razões pelas quais somos enganadas pela síndrome da mãe perfeita é que não confiamos em Deus. Parece loucura, mas nossas ações podem indicar que pensamos que podemos fazer nosso trabalho melhor que Deus. E é verdade. Quando nós não respeitamos o tempo de Deus, quando nós não respeitamos, às vezes está tudo dando errado, está tudo acontecendo de forma contrária àquilo que você quer, mas você insiste, você vai, você vai, você vai. Às vezes você pode até conseguir o seu objetivo, mas nesse caminho você machucou muita gente, você desagradou muita gente, você pecou, você desagradou principalmente a Deus. E aí a gente pergunta, vale a pena conseguir aquilo que você quer se você está desagradando a Deus, se você está machucando, às vezes, o seu marido, porque às vezes, para a gente fazer alguma coisa para os nossos filhos, a gente passa, inclusive, por cima do nosso marido, né? O que é um erro, porque o nosso marido é nossa autoridade em casa, então a gente não pode passar por cima do nosso marido, mesmo que ele não seja um marido cristão. Nós precisamos Nós precisamos, por mais difícil que isso seja para aquelas mulheres que vivem essa realidade, nós precisamos nos submeter aos nossos maridos, desde que ele não esteja nos incitando a pecar, mas nós precisamos nos submeter e eles acabam sendo um filtro para as nossas atitudes. Então, a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer e acatar, se for o caso, a determinação, né, o conselho que ele tem para nos dar, porque ele realmente, a gente quando está imersa numa situação, a gente não consegue enxergar com clareza, mas quem está de fora consegue. E às vezes o nosso marido, a pessoa que está do nosso lado, consegue enxergar melhor do que nós, né? E aí ela segue fazendo várias outras perguntas que fala que a gente precisa conhecer os atributos de Deus. Ela faz de novo a pergunta: por que você faz o que faz? Fala que a gente precisa ter um motivo correto, uma motivação correta, e a nossa motivação sempre vai ser agradar a Deus, fazer a vontade dele. O que devemos fazer quando sentimos a pressão ou expectativa das outras pessoas? Isso é temor dos homens, como eu falei no início, a gente precisa temer a Deus e não aos homens. E ela vai seguindo, e ela fala aqui no final da página 279, outra razão para lutarmos contra a síndrome da mãe perfeita é que estamos tentando nos exibir, agradar a nós mesmas ou fazer tudo sozinha. Sentimos necessidade de confirmar o nosso valor por nosso desempenho como mães ou pelo desempenho dos nossos filhos. Queremos provar que nossos filhos são melhores do que os outros ou que somos mães melhores que as outras. Lutamos contra a autossuficiência, o orgulho e o egoísmo. Então, nós precisamos estar atentas para ver se a nossa motivação está sendo uma dessas coisas, né? Agradar os outros, para que os outros pensem que você e seu filho são melhores, são bons, né? Se a gente começa a perceber que o orgulho é algo que está fazendo parte da nossa vida, a gente precisa lidar com isso, reconhecendo a nossa dependência total de Deus. Se o egoísmo for o nosso problema, a gente precisa estudar as escrituras, principalmente as cartas de João, que falam muito sobre o amor ao próximo, né? E a gente precisa realmente desenvolver esse amor pelo próximo, desenvolver um amor que não é por si mesmo, está realmente despreocupada consigo mesma para poder agradar ao Senhor, né? E você, aí ela coloca aqui na 280, é possível que você esteja arrastada, que você esteja arrasada pela síndrome da mãe perfeita, porque você ama demais o mundo. Uma das dificuldades de ser uma mãe no mundo de hoje é que há muita coisa no mundo para amar e procurar.
coisas para ter, fama para aspirar, educação e aparências para manter. De novo, precisamos examinar os nossos motivos. Esse é o convite que ela faz constantemente. Examinemos os nossos motivos, examinemos a nossa motivação. Uma pergunta que ela fala que nós precisamos fazer para nós mesmas: eu desejo demais alguma coisa? Que prioridades e valores eu estou comunicando aos meus filhos pelas escolhas que eu faço? Eu estou buscando a Deus no primeiro lugar? É sempre ruim estar ocupada? Aí ela responde: não. Mas por que você está o tempo todo ocupada? Motivação. Temos que ver o que nos motiva para estar o tempo todo ocupada. Examinar os nossos pensamentos. A mudança começa como a gente pensa as coisas. Então, a gente precisa entender que a nossa mente precisa ser renovada. Ela cita aqui Romanos 12:2, para a gente renovar a nossa mente. E faça de criar os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor o seu alvo, para que eles escolham amar a Deus e andar de modo digno. Nós podemos dar tudo para o nosso filho, nós podemos querer dar tudo para o nosso filho, mas a gente precisa se perguntar: eu preciso dar tudo para o nosso filho? Para o meu filho, eu preciso que ele sempre estude nas melhores escolas, eu preciso que ele sempre tenha as melhores roupas, eu preciso que ele faça os melhores cursos. Aí você pode se perguntar: mas o que tem de errado nisso? Nada, desde que a sua preocupação principal seja dar ao seu filho o ensino da palavra de Deus. Se a sua preocupação em dar um bom colégio, em dar boas roupas, em dar boa educação, dar tudo do bom e do melhor para o seu filho for a mesma que você tem, se essa sua preocupação é tão grande quanto a que você tem de dar ao seu filho o ensino das escrituras, menos mal. Mas você precisa ter como prioridade para a vida do seu filho o ensino das escrituras. Admoestar, disciplinar o seu filho para que ele seja um servo de Deus. Porque ele pode estar no melhor colégio e ser um desviado, ser um descrente. Ele pode ter as melhores roupas, ele pode ter feito as melhores viagens, ele pode ter feito as melhores escolas de, sei lá, de judô, de karatê, de jazz, de balé, mas ele não conheceu o Senhor, ele não viu na casa dele o exemplo de mãe, de pai, que prioriza o Senhor Jesus. Então, ele não vai priorizar o Senhor Jesus. Então, essas são perguntas que nós precisamos nos fazer. Será que eu sou tão preocupada em dar ao meu filho o ensino da palavra, quanto eu sou de dar para ele meios de viver a vida, né? Porque tudo hoje é muito difícil, tudo muito competitivo. Então, minhas irmãs, para concluir e vencer, né, a síndrome da mãe perfeita, nós podemos ver que ela falou de forma repetida sobre a motivação do nosso coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos é orar ao Senhor com um coração sincero, um coração disposto à mudança. Se você identificou alguma característica aqui, ou se você tem outra que não está aqui no livro, mas que você consegue identificar que está sendo um ponto de desequilíbrio na sua vida, que está te prejudicando, que está trazendo para você algum tipo de prejuízo, coloque diante do Senhor, ore, peça sabedoria, crie uma rotina de leitura das Escrituras, de oração, congregue, não deixe de ir para a igreja. Ali a gente vai encontrar o consolo, o conselho que nós precisamos para, nos momentos de adversidade, enfrentar as lutas. E pense sempre que o Senhor, que é o centro de nossas vidas. Não é a maternidade, não é o nosso filho, não é o nosso marido, não é o nosso emprego, não é o nosso corpo. O centro das nossas vidas é o Senhor Jesus. Se nós partirmos disso, todas as outras relações que nós tivermos tenderão a serem relações equilibradas. Se for o contrário, não vai ter equilíbrio. Então, que a gente tenha essa humildade de reconhecer
os nossos pecados, de reconhecer que nós realmente precisamos desesperadamente do Senhor, da sabedoria dele, e que a gente possa se arrepender daquilo que nós temos feito de errado na maternidade, né? Porque é disso que nós estamos tratando, e sempre pensando que perfeito só o Senhor Jesus. Então, por melhor que você seja como mãe, você não é e não será perfeita, porque perfeito só o Senhor Jesus. Nós só vamos alcançar a perfeição com o corpo glorificado. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos em processo de santificação, aprendendo, errando, e espera-se que a gente erre cada vez menos, né? Esse é o processo de santificação, que a gente aprenda a ser como Jesus é e que a gente erre cada vez menos. E que a gente tenha essa consciência que não existe mãe perfeita, mas existe um Deus perfeito, bom, justo e que luta as nossas lutas com a gente, que nos oferece ajuda, que nos oferece consolo, que nos oferece as soluções. É só a gente olhar para Ele e reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor de nossas vidas. Amém? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que a gente possa realmente fazer essa reflexão e porque a gente tenha certeza que a gente pode contar umas com as outras, né? Com confissão de pecados, com ajuda, com conselho. Nós estamos aí para isso, para ajudarmos umas às outras, porque o livro é Mulheres Aconselhando Mulheres. Então, caso alguém precise, caso eu precise, como eu preciso direto, né, Marcela? Que a gente possa estar juntas e se apoiando mutuamente nessa caminhada que é a maternidade, né? E apoiando outras que precisam, né? É isso.